Buenas, Tchê. Paulo Vilar, Canoas, Rio Grande do Sul. Hoje, dia 5 de janeiro de 2023. Vamos aqui para mais um bate-papo sobre algumas coisas que têm acontecido no nosso país e principalmente tentar trazer aqui algumas considerações sobre a minha forma de ver as coisas que estão acontecendo. Hoje eu quero começar por uma palavra que está tomando conta do noticiário dia após dia, já vem tempo que ela vem tomando conta do noticiário oficial do Brasil, da grande imprensa, da grande mídia. Os tais atos antidemocráticos. Primeiramente eu vou chover no molhado aqui para explicar mais uma vez que todo mundo já sabe o que significa democracia. Demo é povo, cracia é autoridade, autoridade que vem do povo. Então não existe ato antidemocrático, uma vez que esse ato é executado pelo próprio povo. O que certas pessoas, certos segmentos que estão no poder hoje, certas autoridades que estão no poder hoje chamam de ato antidemocrático, nada mais é do que uma resistência de um povo que já não enxerga mais nesse Estado a sua representatividade. Eu vou explicar melhor. A razão da existência de um Estado é justamente para suprir aquelas carências que o povo por si só não consegue suprir. Uma vez que um Estado se forma de um aglomerado de famílias, um conjunto de famílias espalhado dentro de um território, e a gente tem que trabalhar, produzir riquezas, fazer o nosso dia a dia, tem certas coisas que a gente não consegue suprir. Então o que a gente faz? A gente vai eleger pessoas para cuidar disso para nós. A gente elege um grupo que vai cuidar da nossa segurança, está aí as Forças Armadas e as Forças Auxiliares que cuidam da nossa segurança. A gente vai eleger um grupo que vai fazer uma regulamentação de uma forma o mais próximo da nossa realidade possível para que a gente tenha uma certa segurança jurídica para viver. Então aí vai estar o nosso legislativo que vai suprir as leis, que vai escrever as leis, sempre com vistas ao benefício do povo, daquele que detém a autoridade. Ou seja, essa é a formação de um Estado moderno como nós conhecemos hoje. Agora, uma vez que esse Estado ele já não supre mais esses papéis, ele já não cumpre mais esses papéis, ou seja, a gente já não tem mais uma segurança, a gente já não tem mais as nossas necessidades básicas atendidas. Nós percebemos que a nossa função, que era produzir riqueza, a gente já não consegue, porque a maior parte da riqueza que a gente produz, o Estado toma para ele e não dá nada em retorno. Uma vez que acontece isso, uma vez que o Estado se torna autoritário, ele já não representa mais os desejos do povo, ele já não é mais um Estado democrático de direito. E o que está acontecendo no Brasil é justamente isso. Nós temos um Estado hoje que não nos representa. E esse Estado está se mostrando cada vez mais autoritário. E cabe ao povo dar um basta nessa situação. Uma outra coisa que é preciso deixar bem claro quando nos chamam de ato antidemocrático, eles tentam trazer a ideia de que existe apenas uma briga entre dois grupos, entre aqueles que defendem o presidente Bolsonaro e aqueles que defendem o eleito Lula da Silva. Mas acontece que não é uma coisa tão simples e tão banal assim. Nós não estamos aqui para defender o presidente Bolsonaro, mas nós estamos aqui para defender uma proposta de governo na qual nós acreditamos. De um lado, nós tínhamos uma agenda que se propunha a trazer privatizações, a diminuição desse Estado inchado que suga todas as nossas finanças e todas as nossas energias para poder se manter. E de outro lado, nós temos alguém que quer tornar o Estado cada vez maior e mais presente na vida do cidadão comum. Nós temos de um lado, nós tínhamos uma agenda que estava lutando para dar soberania ao nosso povo, onde a gente pudesse tomar as nossas próprias decisões através dos nossos representantes eleitos, e de outro lado nós temos uma agenda que aceita uma influência externa, dizendo como nós devemos agir, uma influência essa que não foi eleita por nós. Vejam a pauta ambiental que se avizinha aí, que vai vir com Marina Silva e também o Ministério dos Povos Originários. Ou seja, nós temos duas propostas antagônicas de governo que não é o que a gente quer. Nós estamos lutando por aquela proposta que realmente nos identificamos, ou seja, o livre mercado, a livre iniciativa, a liberdade, a privatização. E quando eu falo em privatização, não é somente uma questão de privatização das estatais, não, que é muito importante. Mas existe uma coisa também que o Roberto Campos fala aqui nesse livro que está ali em cima ali dele ali, que é dar de volta a vida privada
na mão do cidadão, ou seja, dar a ele o direito de gerir a sua própria vida. Isso também é privatização. Quando o Estado nos regula constantemente, a gente perde o nosso direito de gerir a nossa própria vida e a gente acaba sendo tutelado pelo Estado. Então essas propostas, essas agendas antagônicas são justamente o que faz nós nos dividirmos em dois campos. Agora entra um outro ponto aqui que é muito importante, e aí entra o grande cerne da questão. Nós não aceitamos os resultados dessas eleições porque houve 2 pesos e 2 medidas durante todo o processo eleitoral. Eu vou um pouquinho mais adiante, durante todos os 4 últimos anos. Nós tivemos uma imprensa que se comportou como partido político, militando a favor de um candidato, fazendo de tudo para limpar a barra dele e prejudicando em todos os quesitos a barra do então presidente Jair Bolsonaro. Isso é corromper a democracia. Exatamente isso. Porque quando tu joga 24 horas por dia no noticiário, no principal noticiário do país, que tal presidente é irresponsável, é genocida, não faz nada pelo país, tudo que ele faz não presta, tudo que é coisa. Quando tem uma notícia boa do governo, tu diz assim, ó, despiorou. Ou então, infelizmente, temos que dar uma notícia boa. Ou seja, isso não é jornalismo, isso é corromper a democracia. E esse jornalismo da grande imprensa, principalmente a Rede Globo, corrompeu a democracia. O principal agente, no meu ponto de vista, causador do caos que nós nos encontramos hoje, se chama Rede Globo e seus asseclas. Então, assim, ó, a democracia ela está corrompida por a grande imprensa, pela militância de esquerda e pelo judiciário. Então, não existe mais democracia. O Estado que está aí não nos representa mais. Então, a gente considera que houve fraude em todo o processo eleitoral, muito antes de começar exatamente no calendário o processo eleitoral. Ou seja, quando a imprensa se comportou como partido político, limpou a barra de um bandido condenado, tá? Um bandido condenado, a imprensa deveria ter, sim, colocado os fatos como elas são, desde lá de trás da delação do Palocci. O que aconteceu, por exemplo, na delação do Palocci? Na delação do Palocci, a imprensa deu todo um destaque para a Vaza Jato do Glenn lá e deixou de lado o que era mais importante, que era a delação do Palocci. Isso é corromper a democracia. Isso é manipular a opinião pública. E a imprensa vem se comportando assim faz muito tempo, ela manipula a opinião pública. Então, quando a gente entende que foi corrompida a nossa democracia, são por esses fatores. Então nós tivemos ali uma boa porcentagem de pessoas que deixou de votar no presidente Bolsonaro porque foram enganados pela imprensa brasileira. E de duas formas, limpando a barra de um e sujando a barra de outro, em exagero. Isso é corromper a democracia. Então, daí nós temos uma parcela, uma porcentagem de votos que deixaram de ir para um candidato legítimo, que não foi o que a imprensa disse, e migraram para o outro candidato. Eu vou tirar daqui dessa equação aqueles que votariam no Lula de qualquer forma. Existe essa parcela. Eu não sou hipócrita, não sou ingênuo. Existe, eu conheço no dia a dia gente que acredita até hoje que o Lula realmente era a melhor opção para o país. Mas é gente que não entende como é que se forma um Estado, é gente que não entende como é que se dá a economia, é gente que não entende que quanto mais aumentar ministérios, mais caro vai se tornar o custo de vida. É gente que é enganada. E essas pessoas enganadas era a obrigação da imprensa brasileira, que tem o maior alcance, tirar a venda dos olhos dessas pessoas. Então a imprensa, quando ela mantém as pessoas com os olhos vendados, ela está corrompendo a democracia. Então essa parcela de votos que o Lula já tinha naturalmente, entendeu? Ela é mantida, uma boa parte dela é mantida por causa da manipulação da imprensa. Tá? A outra parte também é por causa do comportamento do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal Eleitoral, que usou 2 pesos e 2 medidas, principalmente durante a campanha. Nós tivemos um governo que foi prejudicado durante 4 anos pela oposição da esquerda, que toda vez que perdia um debate no Congresso, ia lá, pezinho por pezinho, lá o senhor Rodolfo Rodrigues, provocava o Supremo, isso tudo cartas marcadas, provocava o Supremo via lá e interferia no governo federal. Ou seja, o governo federal foi impedido de governar durante 4 anos, mesmo assim entregou bons resultados. Mas, nesse sentido, o que acontece? Então nós tivemos assim, ó, a imprensa que ajudou a corromper a democracia, a esquerda junto com o judiciário e o Supremo Tribunal Federal, que teve 2 pesos e 2 medidas, em um jogo de cartas muito bem trabalhados. No meu ponto de vista, eu vou citar um exemplo para vocês. Quando
Bolsonaro usa, quando o PL e o Bolsonaro na sua campanha dizem, ou melhor, vou começar pelo exemplo do PT. O PT vai lá e diz assim na sua campanha que Bolsonaro é canibal. Tá? Ah, Bolsonaro é canibal, tinha aquele cara lá, o Janones, que ficava jogando isso aí. A função dele era só essa. Aí trazia lá, Bolsonaro é canibal. Aí o PL ia lá, provocava o Supremo Tribunal Eleitoral e dizia, olha, ele está fazendo calúnia contra nós. Aí o que o STE dizia, depois de muito, não era a mesma velocidade, mas dizia assim, ó, digo, olha, tira essa propaganda porque isso aqui tá errado. E aí ele vai dizer, ó, viu, eu atendi o PL lá, eu tirei aquela fake news lá do coisa. Aí o Bolsonaro diz na campanha dele que o Lula é um descondenado, é um corrupto, é um ladrão, lavador de dinheiro. Coisas que aconteceram, que tem todo um processo jurídico em cima disso que provam o que ele falou. Aí o PT vai lá no STE e faz a mesma coisa que o PL fez. Aí o STE diz assim, ó, tira essa campanha do ar. Aí o que eles querem dizer? Olha, nós estamos sendo isentões. Mas espera aí, isenção em que sentido? Se de um lado nós temos um partido que mente a respeito do outro candidato, e de outro lado nós temos um candidato que traz fatos que realmente ocorreram. Tem que ser tirado do ar qual? Só o que está mentindo. Mas foi esse joguinho de caras marcadas que eles fizeram. É por isso que o Janones o tempo todo estava jogando coisas no ventilador, para alimentar e para que o PL fizesse essa jogada, então eles ficavam fazendo esse jogo. Isso só um exemplo do partidarismo do TSE. Tá? Então, assim, ó, gente, além de entrar nas outras questões de máquinas que a gente não confia, todas essas coisas assim. Então, assim, ó, o que está acontecendo no Brasil não é ato antidemocrático. É a ação de um povo que tem consciência de tudo que tem acontecido no nosso país. E a outra parte do povo que está adormecida por alguns motivos. Primeiro, porque o cidadão comum, normal, normalmente, ele não se preocupa com política. Segundo, porque a informação que chega para ele é deturpada por esse corrompedor da democracia que se chama Rede Globo e seus asseclas. É por isso que a manifestação, é por isso que o Lula teve votos o suficiente para ser considerado o presidente eleito. E se isso não é corromper a democracia, eu não sei mais o que é. Entendeu? Então, assim, ó, nós consideramos que a democracia foi corrompida por esses agentes. A eleição do Lula é ilegítima, ele não deveria nem ter sido candidato, ele deveria estar preso, tá? E o povo de bem não aceita isso. E cedo ou tarde nós vamos conseguir esclarecer e abrir os olhos de todos os cidadãos brasileiros. Cedo ou tarde nós vamos conseguir fazer isso. A questão é a seguinte, o Estado que está aí hoje não nos representa mais. É um Estado autoritário, é um Estado inchado e é uma agenda que vai levar o Brasil ao caos e à miséria. Vocês acham que o povo entende realmente a diferença entre ter um governo que teve 23 ministérios e um governo com 30 e poucos ministérios? Entende o quanto isso custa aos nossos cofres públicos? Se a imprensa fizesse o seu papel, entenderia. Seu papel legítimo. Vocês acham que um povo entende que esse governo que agora vem vai dar dinheiro para todos os seus coleguinhas, amigos de países vizinhos, e que isso vai sair dos bolsos do contribuinte e que a nossa vida vai se tornar mais cara? Você acha que o povo comum entende isso? Se a imprensa fizesse seu papel, entenderia. Eu tenho vergonha da imprensa brasileira. Vergonha. São poucos os jornalistas, em alguns canais, como na Jovem Pan, por exemplo, aqui na Record, alguma coisa, no Atualidade Pan, são poucos os jornalistas que se escapam. Não vou nem falar das emissoras, vou falar dos jornalistas. Poucos os que se escapam. Então, se a imprensa não faz o seu papel, ela está corroborando para destruir a democracia e enche a boca para chamar a gente de atos antidemocráticos. Falem a verdade com o povo e com o cidadão comum. Façam o seu papel de explicar a verdade, de explicar por que determinada política é prejudicial. Você sabe o que é bom para um país? A gente sabe o que leva um país à prosperidade, mas mais uma vez o Brasil se enterra na lama por causa de um pequeno grupo de interesses entre judiciário, políticos de esquerda, grupos empresariais, bancos e grande mídia. Pequenos grupos que dominam e estão jogando a gente no lamaçal. Mas nós não vamos aceitar de forma calada dessa vez. O povo vai continuar firme nas manifestações, nós vamos continuar firme na frente dos quartéis, na esplanada, onde nós pudermos estar, nós vamos até que a gente consiga trazer conscientização ao povo brasileiro. E cedo ou tarde, este governo ilegítimo que está aí, feito de uma forma fraudada do início ao fim, em todo o processo, com muito mais de 4 anos de fraude nas informações, onde eles fizeram questão de botar uma venda
nos olhos do povo brasileiro. Mas esse tempo está chegando ao fim e nós vamos ganhar essa luta. Meu nome é Paulo Vilar, eu falo de Canoas, Rio Grande do Sul. Se você gosta do meu conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Não vamos desistir do nosso país.